Seja muito bem-vindo ao canal da Ibace e ao podcast Pão do Céu. Esse canal, esse podcast que a gente faz meditações diárias, pequenas porções da palavra de Deus, em que a gente vai apresentando as verdades do Evangelho, a verdade do Evangelho. Então, hoje eu queria meditar com todos os irmãos, os amigos, a respeito de que Jesus é Deus. Pouca gente é, às vezes, pouca gente entende essa questão da divindade de Jesus. A verdade é que a palavra de Deus diz que só tem um Deus e que só Ele é digno de louvor e adoração da nossa parte. Então, se porventura adoramos a Jesus, então por que adoramos a Jesus se só tem um Deus? E a verdade é que Jesus Cristo é o próprio Deus que se encarnou e habitou entre nós em forma de filho. Vamos ver um pouco isso? O autor, nós hoje vamos meditar em cima de Hebreus, capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, onde a palavra de Deus fala um pouquinho para a gente a respeito dessas coisas, tá joia? Então, Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Versículo 2. Agora preste atenção o que vai falar aqui no versículo 2, tá? Nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho. Por meio do Filho. Percebam no texto aí, não sei na sua Bíblia, mas na minha Bíblia, o texto Filho vem com letra maiúscula, porque está se referindo ao Filho de Deus, Jesus. E olha o que ele vai falar, que se no passado Deus falou de muitas maneiras e de muitas formas, como nós vimos no versículo anterior, agora aprove a ele falar por meio do Filho. O Filho, portanto, merece toda a nossa atenção, as suas palavras, os seus ensinos, os seus exemplos, todos devem ser foco da nossa atenção. E olha o que o texto continua dizendo: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Aqui o autor de Hebreus está falando algo muito interessante, porque ele está dizendo que o universo foi feito por meio do Filho, Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 1, vai falar assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e ele era Deus, fazendo uma ligação direta com Gênesis 1, que lá fala que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É, na verdade, João 1 faz uma ligação direta com Gênesis 1, dizendo que Jesus é pré-existente, estava com Deus, é o mistério da Trindade, estava com Deus e ele era Deus, estava com Deus na criação. E interessante que aqui em Hebreus, o autor de Hebreus vai concordar com isso e focar nessa questão, dizendo que todas as coisas foram feitas por meio dele. Mas vamos ao texto, vamos voltar aqui ao texto. Então vai falar assim, ó, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Ou seja, lá em Gênesis, quando você vê o verbo sendo declarado para a criação das coisas, o que o Hebreu está dizendo é que aquele verbo era Cristo. Então, quando Deus falava assim, haja luz, e houve luz, haja firmamento, houve firmamento, haja tal coisa, o verbo haver, o ser, era
justamente Jesus que estava ali. Mas o texto ele continua. Ele vai falar assim, ó, no versículo 3: o Filho é esplendor da glória de Deus. E olha que detalhe interessante. E é a expressão exata. Exata, ou seja, é a mesma coisa. Ou seja, constituído da mesma substância, da mesma forma, com o mesmo poder, expressão exata, sustentando todas as coisas. Olha o nível que Hebreus fala de Jesus, que ele sustenta todas as coisas com o quê? Com a sua poderosa palavra, ou palavra poderosa. Essa palavra aqui, na tradução da NVI, lá em João 1, vai falar, né? O princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus, ele era Deus. Então, se referindo a Jesus. E aqui, da mesma forma, vai dizer mais claramente ainda: o Filho é esplendor da glória de Deus, expressão exata, ou seja, o Filho é Deus. Ok? O Filho é Deus. E sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Por quê? Porque esta palavra estava presente na criação, quando falava haja luz, haja luminares e assim por diante, tá? E aí vai fazer uma afirmação importante a respeito de Jesus no final do versículo 3, que vai falar: depois de ter realizado a purificação dos pecados, na cruz, obviamente, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Ou seja, tomou o seu lugar de direito, um lugar de glória, um lugar de majestade. Então, isso é importante a gente saber a respeito de Jesus, que Jesus é o próprio Deus, porque isso explica muita coisa. Por que que nós adoramos apenas a Jesus? Né? A Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e o Filho, e a gente pode adorar Jesus porque ele é Deus. Por que que nós nos curvamos diante de Jesus? Porque ele é Deus. Por que que nós oramos em nome de Jesus? Porque este nome a este nome foi dado todo o poder e autoridade, como diz a palavra de Deus. Por que que Jesus é adorado no nosso meio? Porque ele foi que se sacrificou e morreu por nós para que a gente pudesse, ah, ah, para que a gente pudesse ter novamente relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se abriu de alto a baixo. O templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos. Cada compartimento era dividido com um véu, mas esse último véu não era todo mundo que entrava, era só o sumo sacerdote, enfim, você tinha todo um ritual para entrar naquele lugar. Mas quando Jesus morreu na cruz, diz a palavra de Deus que esse véu se rasgou de alto a baixo, ou seja, permitindo que nós entrássemos, tivéssemos comunhão com Deus. E isso aconteceu mediante a morte e o sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, nós adoramos a Deus, adoramos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque ele é trino. Ele é 3 em 1. E por que nós não adoramos outras coisas? Por que nós não adoramos José? Por que nós não adoramos Paulo? Por que nós não adoramos Pedro? Aliás, em Atos, Pedro vai ficar indignado, porque ele acaba de fazer um milagre e as pessoas correm a ele, adorando a ele, se prostrando diante dele, e ele fica desesperado com aquilo, porque ele fala: eu não sou Deus, só a Deus vocês devem adorar, vocês não devem adorar a mim, vocês não devem buscar a mim, eu não tenho poder próprio, a fonte do meu poder é Jesus Cristo. Então, meus queridos, essa é a razão do porquê nós só adoramos a Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por que nós podemos adorar ao Espírito Santo? Porque ele é Deus. Por que nós adoramos ao Pai? Porque, obviamente, ele é Deus.
E por que nós adoramos ao Filho? Aquele que é homem, né? Que se fez carne e habitou entre nós. Porque o único que parece com o homem, que é o homem, a gente pode adorar. Porque ele é o Deus encarnado. Como diz a palavra de Deus aqui. Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras no passado, mas agora ele tem falado através do Filho. A própria Maria disse: façam tudo o que ele mandar. Ou seja, a própria Maria aponta para Jesus Cristo. Todos os apóstolos apontaram para Jesus Cristo. O Evangelho aponta para Jesus Cristo. O Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. E é por isso que nós o adoramos, porque ele é o nosso Deus encarnado. Então, saiba disso. O Senhor, ele se fez carne, habitou entre nós, ele sabe exatamente tudo que nós passamos nessa terra, ele já passou. Ele já passou por passar por frio, ele já passou por problemas, ele já passou por uma série de coisas que nós, como seres humanos, já passou fome, já passou sede. Ele conhece todas as debilidades humanas, não só pela presciência dele, mas ele conhece pela experiência. Ou seja, não existe Deus mais próximo da sua criatura do que este Deus. Então você pode buscar Jesus com confiança, você pode buscar Jesus porque ele se apieda de você, ele sabe exatamente o que você está passando. Então, quando você orar, ore com confiança, que Jesus sabe exatamente o que está passando na sua vida e ele pode trazer algo diferente, uma transformação, e ele pode intervir em seu favor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia, em nome de Jesus.